São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo. Por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Oremos mais uma vez, meus amados. Santo Deus, nosso eterno Pai, continuamos, ó Deus, em Tua presença, rogando, Senhor, a Tua bênção sobre cada um de nós. Nós te louvamos, ó Deus, por este culto, por cada cântico, cada oração, cada leitura que já foi feita até este momento. Te suplicamos, ó Deus, recebe o nosso culto. Te pedimos agora, ó Pai, pela mensagem. Fala, Senhor, a cada coração nesta noite, que através da Tua palavra, o Teu nome seja glorificado, que a Tua igreja seja edificada e que os pecadores venham ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus amados irmãos, nós temos um texto riquíssimo diante de nós, que nos fala uma história de uma família, a história de um povo, e como diz o texto, a história de 2 nações. Aqui nós encontramos a história de um povo que nunca aprendeu a amar. Esse é o tema da mensagem de hoje. Um povo que nunca aprendeu a amar. Essa história, meus amados, mais do que qualquer outra, ela nos mostra os frutos amargos de erros cometidos no passado de uma família piedosa. Nós vamos ver que quando Abraão mandou buscar uma esposa para o seu filho, ele fez o seu servo jurar que não ia trazer qualquer uma. Era alguém especialmente escolhida, e tudo foi feito dentro dos padrões de Deus. O servo de Abraão fez um pacto com Deus, fez um acordo com Deus, para que ele pudesse escolher a mulher certa para o filho de Abraão, para Isaque. O texto nos diz que Isaque e Rebeca se amavam. Eles se casaram por amor. O texto nos fala também que Isaque e Rebeca eram um casal de oração. Isaque orou por sua mulher durante 20 anos, porque ela era estéril, ela não podia ter filhos. E ele passou 20 anos orando por ela.
Quando ela estava grávida e havia uma luta no seu ventre, nos diz o texto, que os gêmeos, eles lutavam no ventre de Rebeca. O que foi que Rebeca fez? Ela buscou o Senhor, ela orou, era um casal de oração, tinha todos os pré-requisitos de uma família piedosa e temente a Deus. Porém, meus amados, a história que se desenrola a partir desse relato nos mostra duas nações, como diz o texto, duas nações estavam no ventre de Rebeca. Essas duas nações eram os descendentes de Jacó e Esaú. Os descendentes de Jacó são o povo de Israel, a nação israelita. Os descendentes de Esaú são conhecidos como Edom, os edomitas. Esaú e Jacó nasceram do mesmo ventre, de uma mesma gestação, eram irmãos gêmeos. Por isso podemos dizer que essas duas nações, Edom e Israel, eram nações gêmeas, irmãos de um mesmo ventre. Porém, meus amados, o desenrolar dessa história é que não foi muito favorável. A falta de habilidade, tanto de Isaac quanto de Rebeca, acabou criando uma barreira de separação entre os dois filhos, provocando ciúmes nos dois filhos, abrindo uma brecha para o ódio entre aqueles dois filhos. E o pior de tudo é que essa situação, ela se desenvolveu não só durante o período de vida de Jacó e Esaú, mas ela continuou se espalhando nos seus descendentes. Deus havia dito ao povo de Israel que era para amar os edomitas. Deus havia dito ao povo de Israel que não era para criar guerra contra os edomitas, que não era para lutar com eles, que não era para se tornarem inimigos deles. E Israel até seguiu essa orientação de Deus. Porém, do outro lado, do lado dos edomitas, essa orientação de Deus nunca foi seguida, porque eles eram filhos daquele que nunca aprendeu a amar o seu irmão. E da mesma forma que o seu pai Esaú, os edomitas nunca aprenderam a amar os seus irmãos. E é nisto que nós queremos concentrar a nossa atenção e observar, meus irmãos, que o ódio, ele é um mal terrível. A falta de amor é um mal terrível. E o pior de tudo, o ódio é destrutivo e ele destrói mais ao que odeia do que ao que é odiado. Alguém já disse que odiar o irmão é como tomar veneno esperando que o irmão morra. Quem é que vai morrer? Quem odeia é como alguém que toma veneno na esperança de que o outro vai morrer. Quem é que vai morrer? O ódio mata. E aqui, irmãos, nós temos uma história que se desenvolve por cerca de 2000 anos. Essa história vai terminar em Jesus Cristo. Esse ódio vai se espalhar, vai se alastrar e vai chegar em Jesus Cristo. Até o fim da mensagem, nós vamos chegar lá. Ela vai passar o tempo e ela vai se perpetuar entre as gerações,
através das gerações, chegando até Cristo. Porque o ódio, no final das contas, é uma afronta a Deus. Porque Deus é amor. Deus nos ama. E nós falamos hoje pela manhã, no programa do rádio, que a prova do amor de Deus, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, é o fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. Portanto, meus amados irmãos, o ódio é uma afronta ao próprio Deus, ao próprio Cristo e ao seu sacrifício realizado na cruz do Calvário. Portanto, meus amados, nós queremos aqui observar alguns pontos e extrair algumas lições dessa história de uma família aparentemente piedosa e que tinha tudo para dar certo, mas que perpetuou uma história de brigas, desavenças e ódio por causa da intriga de dois irmãos. Intriga essa que começou quando eles estavam no ventre de sua mãe. Agora observe, meus amados irmãos, um ponto que nós queremos observar aqui. Por melhor que esteja a sua condição espiritual, por mais crente que você seja. Eu tive um professor no seminário que, quando ele queria dizer que alguém era uma pessoa muito santa, ele dizia: fulano é muito crente. Pense num caba crente. Por mais crente que você seja, não subestime os pequenos problemas. Não dê brecha para o inimigo. Um pequeno problema pode tornar-se em um grande mal. Essa história, meus irmãos, terminou em um grande drama de ódio entre os descendentes de Esaú e de Jacó. Esses dois povos nasceram ao mesmo tempo, filhos de um mesmo ventre, vieram dos mesmos pais e da mesma gestação, mas as suas intrigas pessoais começaram muito cedo e atravessaram os séculos. Tudo começou quando Isaac e Rebeca cometeram um grave erro esse que não poderiam cometer. Qual foi o erro de Rebeca e de Isaac? Um amava mais Jacó, o outro amava mais Esaú. Isaac gostava mais de Esaú, Rebeca gostava mais de Jacó. Está no verso 28 do mesmo capítulo, diz que Isaac amava Esaú porque se saboreava da sua caça, mas Rebeca amava mais a Jacó. Observe, meus amados, essa falta de sabedoria dos pais plantou no coração dos filhos a semente maldita da inimizade. Eles passaram a se odiarem, eles tornaram-se inimigos. Esse ódio entre os dois trouxe profundas feridas nas suas vidas, separou aqueles dois irmãos, chegando até aos seus descendentes. Muito tempo depois, quando o povo de Israel, os descendentes de Jacó, saíram do Egito rumo à terra prometida, eles vinham no caminho e eles precisavam passar por Edom. Edom era a terra dos descendentes de Esaú, e eles pediram passagem. Eles disseram: olha, nós queremos apenas passar, nós não vamos comer a comida de vocês, nós não vamos beber a água de vocês, nós não vamos nos apossar da terra de vocês, nós só precisamos passar, porque a terra de Edom estava bem no centro do caminho, estava por onde era o caminho mais perto, o caminho mais fácil. Mas Edom não permitiu, eles não consentiram que Israel passasse pela sua terra, e a animosidade, ou seja, o ódio, o desentendimento entre eles só crescia.
Mas não parou por aí. Mas um outro ponto, meus amados, que nós precisamos observar é que uma grande bênção de Deus na nossa vida pode se transformar em uma grande tragédia quando nós não atentamos para os princípios de Deus e quando nós deixamos que as nossas vaidades nos dominem. Porque muitas vezes são as nossas vaidades que nos dominam. Mais uma vez eu lembro da mensagem do rádio. Qual foi o problema dos discípulos? Eles queriam saber quem era o maior entre eles, quem era o mais importante, quem iria se assentar na cadeira mais alta. As vaidades dominando os seus corações. Observe, irmãos, Isaac e Rebeca oraram 20 anos para ter aqueles filhos. O texto nos diz que Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, e Rebeca era estéril, e Isaac então orou ao Senhor, e quando os filhos nasceram, Isaac já contava com 60 anos de idade. Foram 20 anos orando. Eles se voltaram a Deus em súplica, em oração, buscando aquilo que eles desejavam, aquilo que era o anseio do seu coração. Rebeca então concebeu. O texto nos diz que Deus foi favorável a eles. Deus foi favorável a aquele casal e concedeu que eles pudessem ter filhos. E observe, a bênção veio em dobro. Eles pediram um filho, mas Deus mandou logo 2 de uma vez. A bênção veio dobrada, mas os caprichos pessoais, as vaidades deles, transformou aquela bênção em um problema. Eles não conseguiram cultivar a amizade e o amor dos filhos. Pelo contrário, eles, com sua atitude de Rebeca amar Jacó e Esaú ser o amor, o preferido de Isaac, isso fez com que os filhos tornassem-se inimigos. Eles passaram a competir de forma insensata. Isaac e Rebeca fizeram dos seus filhos rivais e plantaram no coração deles uma disputa para ver quem era o melhor. Mas observe, meus amados, os problemas não pararam por aí. Quando a gente lê, é claro que o texto não traz muitos detalhes. Ele passa da oração de Isaac para o nascimento dos filhos, passa-se 20 anos sem a gente saber o que aconteceu. Depois nós já vamos encontrar os filhos adultos. E nós não sabemos bem o que aconteceu durante todo o período em que eles eram crianças e adolescentes até chegarem à vida adulta. Mas nós vamos ser informados, meus irmãos, que logo depois, Jacó e Esaú já adultos, parece que o diálogo entre os pais, entre Isaac e Rebeca, cessou, acabou, eles não conversavam mais. Não havia mais a proximidade, não havia mais a aproximação. Como os filhos eram inimigos, talvez um ficava mais atrelado ao seu filho amado e o outro ficava do outro lado, e isso causou uma separação interminável na família. Nós vamos ver Rebeca escutando Isaac por detrás da porta, no capítulo 27, no verso 5. Quando Isaac, provavelmente também, por outro lado, sem que os outros pudessem saber, estava dando instruções ali a Esaú, diz: olha, vai lá, traz uma caça, pega a tua arma, pega teus instrumentos de caça, vai lá e traz uma caça para mim, prepara e traz para que eu possa saborear, porque eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Então vai lá. Mas Rebeca estava de pontinha de pé, escutando atrás da porta, e disse: olha, vem cá, Jacó, corre, vem aqui, cuida, porque teu pai está querendo fazer a coisa aí com teu irmão, e tu vai ficar sem nada. Corre. Os irmãos conhecem a história. Orientado pela mãe, Jacó então toma 2 cabritos,
prepara o cozido, se cobre com o pelo dos animais, porque Esaú era peludo e Jacó era liso, pele lisa. Isaac já não enxergava mais. Jacó veste a roupa de Esaú, fica com o cheiro de Esaú, fica com os pelos, colocou nos braços e no pescoço o pelo dos animais, para que quando seu pai apalpasse, visse os pelos e achasse que era Esaú. Chega antes, Jacó traz o cozido para o seu pai e diz: eu sou Esaú. Isaac escuta, fala e diz: a voz é de Jacó. Mas ele apalpa, ele cheira, os braços e os pelos e o cheiro é o de Esaú. Os irmãos sabem o resto da história. Isaac abençoa Jacó. E o que foi que restou para Esaú? Não restou nenhuma bênção. Eu acho muito dramático, irmãos, quando Esaú chega chorando e diz assim: meu pai, abençoa a mim também, não sobrou nenhuma bênção para mim. O que é que Isaac responde? Só sobrou maldição. Eu não posso te abençoar. Teu irmão veio antes de ti e levou a bênção que eu tinha para te dar. Mas, irmãos, observe que tem muita coisa errada nessa história. Veja o que é que diz o verso 23, volte na sua Bíblia. Verso 23. O Senhor falando a Rebeca: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Deus já havia dito que a bênção era de Jacó. Deus havia deixado aqui o ensinamento de que aquele que deveria seguir a linhagem do seu pai era Jacó e não Esaú. Jacó era o escolhido de Deus para ser um daqueles que faziam parte da genealogia do Messias. E Isaac sabia disso. Mas o que foi que Isaac quis fazer? Observe, irmãos, isso nos leva a um outro ponto importante. Não tente mudar ou manipular os desígnios de Deus. Não tente mudar a vontade de Deus. Não tente trocar as coisas para que elas aconteçam ao seu bel prazer ou de acordo com a sua preferência pessoal, sem que você leve Deus em conta e a vontade de Deus, porque é essa que vai prevalecer. Isaac tramou, porque Deus, na sua soberania, meus amados irmãos, havia determinado que o filho mais velho serviria ao filho mais moço. A linhagem do Messias passaria por Jacó e não por Esaú. A escolha divina, meus irmãos, nos diz o apóstolo Paulo, ela não se baseava em mérito. Porque Paulo nos lembra lá em Romanos, no capítulo 9, nos versos de 11 a 13, que os dois ainda nem eram nascidos, quando Deus já havia determinado isso. Quando Deus já havia feito a sua escolha, os dois não tinham praticado nem o bem nem o mal, não eram nem nascidos ainda, e Deus já havia dito: o mais velho será servo do mais moço, o mais moço será mais poderoso do que o mais velho. Deus havia determinado. Observe, meus irmãos, que essa escolha de Deus, a eleição divina, ela é baseada totalmente e unicamente na graça de Deus. Isso é graça. É quando nós não temos mérito, quando nós não temos merecimento. E mesmo assim, Deus nos recebe, Deus nos aceita, Deus se agrada de nós,
Deus abre os braços e diz assim: venha meu filho. Como ele diz, falando para o seu povo: com amor eterno eu te atraí, com laços eternos, com laços de misericórdia eu te atraí. E é isso que Deus faz, meus amados, porque nós não temos merecimento nenhum. Os dois não haviam feito nem o bem e o mal, mas Deus, exercendo a sua graça, determinou: Esaú será servo de Jacó. E aquele que fará parte da linhagem do Messias é Jacó, não é Esaú. Aquele que teria o direito da descendência, de levar o nome do seu pai, era Jacó e não Esaú. Isaac tentou alterar o desígnio de Deus, porque Isaac amava mais Esaú. Isaac tentou mudar os desígnios de Deus, querendo endereçar a sua bênção para ele. Por outro lado, Rebeca também tentou manipular as coisas de uma forma pecaminosa, e até, quem sabe, poderíamos dizer, numa tentativa de ajudar Deus, para que a bênção recaísse sobre Jacó. Mas a intenção de Rebeca não era essa. É porque Rebeca tinha feito uma escolha de amar mais um filho do que o outro, e isso foi o que causou o problema naquela família. Meus amados irmãos, precisamos entender que não podemos nos levantar contra os princípios e os propósitos soberanos de Deus, e nem precisamos dar uma mãozinha para Deus. Nós precisamos cumprir aquilo que Ele colocou na nossa mão para fazer. Nós precisamos obedecer o chamado e o mandato de Deus de ir e pregar o Evangelho. Nós precisamos levar a mensagem de salvação, porque isso foi que Deus nos mandou fazer. Mas nós não podemos ajudar Deus na obra de salvação. Nós não podemos fazer algo para facilitar, porque Deus já fez tudo que era necessário fazer. Ele é poderoso, meus amados, para cumprir seus planos. Ele é poderoso para fazer seus planos serem cumpridos. Jó vai nos dizer no capítulo 42, no verso 2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Observe que nessa história ninguém acertou. Tanto Isaac quanto Rebeca erraram em suas atitudes. Tanto Esaú quanto Jacó erraram em sua forma de responder diante das circunstâncias. E eles deixaram de confiar em Deus, de descansar na sua sábia providência. Meus amados, aprendamos a descansar em Deus. A gente gosta muito de citar aquele salmo que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E que texto para ser mal interpretado, irmãos, é esse? Geralmente a interpretação que se dá é que se eu for bonzinho, eu vou conseguir tudo que eu quero. Se eu conseguir agradar a Deus, Ele vai me dar tudo que eu pedir. Mas observe, meus amados, esse mesmo texto também nos diz assim: descansa no Senhor, espera nele. Ele é o teu rochedo, Ele é o teu escudo, Ele é a tua salvação. Descansa no Senhor, espera nele, faz o que lhe agrada e descansa. Quando nós fazemos o que agrada a Deus, irmãos, é porque nosso coração está centrado em Deus. Não adianta nada termos o nosso coração centrado neste mundo e querer que Deus satisfaça os desejos pecaminosos do nosso coração. Era essa a dificuldade dos discípulos, registrado lá em Marcos. Os discípulos estavam preocupados em saber quem era o maior no reino de Deus. Os discípulos não estavam preocupados em fazer a vontade de Deus, eles estavam preocupados em saber qual deles era mais importante: seus desejos, suas vontades, suas vaidades. Não fique pensando que se você continuar com seus desejos e suas vaidades, Deus vai fazer o que você quer. Não é assim, meus amados irmãos, não é isso que a Escritura nos ensina.
Nós precisamos andar no centro da vontade de Deus, andar de maneira que agrada a Deus. E quando o nosso coração está realmente centrado em Deus, Ele vai satisfazer o nosso coração. E observe, não é que Ele vai fazer tudo o que nós queremos que Ele faça, tudo que nós desejamos e almejamos, mas Deus será a satisfação do nosso coração. Existe bênção maior do que Deus na nossa vida? Rebeca era estéril, queria um filho, Jacó queria um filho, mas isso era o mais importante para eles. Eles oraram, eles clamaram e Deus atendeu, mas isso foi o melhor para eles. Ou seja, era o mais importante para eles, isso porque eles pegaram aquela bênção que Deus colocou na mão deles e estragaram tudo, por causa de seus desejos pecaminosos. Portanto, meus amados irmãos, se o nosso coração é pecaminoso, não esperemos que Deus vai satisfazer os desejos do nosso coração. E se assim acontecer, é para que Ele nos dê uma lição que a gente precisa aprender, porque muitas vezes nós só aprendemos quando a gente sofre, quando a gente cai, quando a gente se dá mal. Mas observe, meus amados irmãos, caminhando aqui para o fim, eu quero fazer alguns apontamentos importantes e concluir fazendo o ligamento, a ligação dessa história, chegando até o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles dois irmãos lutavam no ventre. O conflito começou muito cedo. Quando eles nasceram, os pais agiram de forma errada e equivocada com eles. Falharam, lamentavelmente, tristemente, na educação dos filhos. O texto sagrado nos diz que Esaú era um homem profano. Não fique com pena de Esaú, não. Ele era profano. Se você ler a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, confira lá, capítulo 12, no verso 16. Veja que diz assim o texto, Hebreus 12, verso 16. Diz assim: nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Esaú era um profano, irmãos, e por conta de uma refeição, de um prato de sopa, um prato de lentilhas, diz o texto sagrado, no capítulo 25, nos versos 29 e em diante, vai nos mostrar que Esaú vendeu o seu direito de primogenitura. O que era isso? Isso era algo muito sério naquela época, para os padrões do tempo, para os costumes da época. O direito de primogenitura envolvia, meus amados irmãos, não só a questão da herança material, porque o filho mais velho, o primogênito, ele recebia porção dobrada na herança do pai, mas o direito de primogenitura não tratava somente disso. O direito de primogenitura também dizia respeito à herança espiritual do pai. Os irmãos devem estar lembrados que quando Elias estava para ser arrebatado, Eliseu pediu porção dobrada do Espírito. E Elias então transferiu para Eliseu aquela porção do Espírito que Deus havia concedido a ele. Da mesma forma, irmãos, a bênção patriarcal, ela era um pouco parecida com isso. O pai, quando abençoava o seu primogênito, quando o pai era um homem de Deus, um homem santo, um dos santos de Deus, ele também transferia para o seu filho a sua herança espiritual. E Esaú, por ser profano, trocou tudo isso por um prato de lentilhas. Alguém disse que essa foi a janta mais cara que alguém já pagou na face da terra, porque custou caro para Esaú. A gente vai ler aqui a história e vai ver que Esaú deu muito desgosto aos pais. Ele casou-se com mulheres profanas. Quando os pais reclamaram com ele, ele disse: vocês estão achando pouco? Eu vou lá e faço mais.
tomou para si outras mulheres profanas. Esaú era um homem profano. Por outro lado, Jacó era um enganador. A gente conhece, né? A gente sabe das histórias. Jacó tinha suas artimanhas. Mas observe, meus irmãos, a aliança de Deus era com o descendente de Jacó. O Messias viria da descendência de Jacó. Esaú continuou cultivando seu ódio para com o seu irmão. É certo que depois, no fim, perto do fim de suas vidas, eles então se reconciliaram, fizeram as pazes, embora jamais conseguiram viver unidos, né? Por uma intervenção divina, eles se perdoaram, se reconciliaram, mas jamais conseguiram viver unidos. Cada um foi para o seu lado. Jacó, quando foi se encontrar com Esaú, estava morrendo de medo de morrer. Ele achava que Esaú ia se vingar, ia matá-lo, e todo cheio de precauções, ele teve aquele encontro amistoso, mas não foi um reencontro e uma reconciliação real. Eles fizeram as pazes. Quando o pai morreu, os dois se uniram, sepultaram o pai, mas nunca mais andaram juntos. E os seus descendentes cultivaram essa inimizade até o fim. Foi uma hostilidade que nunca cessou. Veja lá o que nos diz o livro de Obadias. Talvez vai ser um pouco difícil de você encontrar. Obadias é um dos profetas menores. As crianças cantaram de manhã o hino com o nome dos livros da Bíblia, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias. Obadias, o livro de Obadias é uma profecia, um oráculo de Deus contra a nação de Edom, contra os descendentes de Esaú. E aqui Deus está pronunciando juízo contra aquela nação por causa dos seus pecados. E observe o que é que Deus fala e de que forma Ele denuncia aquele povo, aquela gente. Ele diz no verso 12, Obadias tem apenas um versículo. E no verso um capítulo. E no verso 12, ele diz: mas tu não devias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, o dia da sua calamidade. Ele está falando aqui de Israel. Edom se alegrou quando o povo de Israel foi destruído. No verso 12 ele ainda diz: nem ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem ter falado de boca cheia no dia da angústia. Porque os edomitas, eles se alegraram, eles festejaram a destruição dos israelitas. Verso 13 ele diz: não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não devias ter parado nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem ter entregado os que lhe restassem no dia da angústia. Observe, os edomitas, eles não só se alegraram em ver a destruição dos israelitas, mas eles ajudaram. Eles entregaram os que se escondiam, eles mataram os que fugiam, e eles saquearam tudo que eles tinham. Aquela desavença nunca terminou. E Deus aqui, Ele está pronunciando juízo, condenação contra aqueles que nunca aprenderam a amar os seus irmãos. Irmãos, nós temos aqui um ensino grandioso de Deus. O amor de Deus é a razão de nós não sermos consumidos. O amor de Deus foi o que fez Jesus vir a esse mundo
para dar a sua vida por nós. O amor de Deus é o que nos impulsiona a amar os nossos irmãos, porque foi o ódio que levou Jesus à cruz. Foi o pecado, e esse pecado alimentado pelo ódio dos homens, porque foi o nosso pecado quem levou o nosso Senhor Jesus à cruz. Deus nos deu Jesus porque nós não podíamos ser justificados diante de Deus. O nosso pecado não nos permitia chegar diante de Deus. Portanto, Deus nos amou a ponto de entregar o seu Filho por nós, e Ele não exige menos de nós. Amor. O profeta Amós, capítulo 1, verso 11, ele denuncia o ódio dos edomitas e a falta de perdão. Ele diz assim, capítulo 1, verso 11 de Amós: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4, Edom é a referência aos descendentes de Esaú, os edomitas. Por 3 transgressões de Edom e por 4, não sustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia. A sua ira não cessou de despedaçar e reteve a sua indignação para sempre. Observe, irmãos, Deus está dizendo que não vai suspender o castigo, não vai suspender a sua ira e o seu justo juízo contra aquela nação. Por quê? Porque eles baniram a misericórdia. Os descendentes de Esaú baniram a misericórdia, não amaram seus irmãos. É isso que espera todos aqueles que não amam, todos aqueles que baniram a misericórdia dos seus corações. Em Malaquias, capítulo 1, Malaquias, último livro do Velho Testamento, capítulo 1, verso 2, ele diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Deus está dizendo, olha, ainda eu vou destruir Edom, ainda que eles queiram reconstruir, eu destruo de novo, porque eles baniram a misericórdia, eles não amaram, eles não aprenderam a amar os seus irmãos. E concluindo, irmãos, como é que essa história chega em Jesus Cristo? Deus de fato destruiu Edom, Deus de fato destruiu aquela nação, mas sempre ficam os remanescentes, né? Quando Deus destruiu, por exemplo, o reino do norte, o reino de Israel, restaram os samaritanos. Quando Deus destruiu Edom, restaram os idumeus, alguns dos que restaram ali daquele povo que viviam na Idumeia, na região da Idumeia, e eram conhecidos como idumeus. O que é que isso tem a ver com a história toda aqui, né? Os idumeus são a família dos Herodes. Você lembra desse nome? Você conhece esse nome? Observe, irmãos, o que restou dos edomitas se estabeleceu nessa região chamada Idumeia, ali na Palestina. E quando a Palestina foi conquistada pelos romanos, os Herodes, né, uma família, a família dos Herodes, uma família idumeia, foram postos nos domínios de Judá. Quando Jesus nasce, quem é o rei? Herodes. Observe, irmãos, esses são os da família de Herodes,
são os descendentes, os últimos descendentes de Edom. São os descendentes de Esaú. A desavença entre Edom e Judá, ou seja, entre Esaú e Jacó, chegou até Cristo. Os últimos descendentes dos edomitas foram os membros dessa família herodiana. No Novo Testamento, irmãos, nós vamos encontrar que todos eles foram inimigos de Cristo e de sua igreja. Herodes o Grande foi aquele que mandou matar os inocentes porque ele queria matar Jesus. Ele queria matar o Messias. Foi aquele que mandou perseguir e matar os inocentes. Herodes Antipas foi aquele que mandou matar João Batista. Foi esse que Jesus chamou de raposa. Herodes Agripa I, houveram dois Herodes Agripa, o primeiro e o segundo. O Herodes Agripa I foi aquele que mandou matar Tiago e mandou prender Pedro, e ia matar Pedro também. É aquele mesmo que foi devorado por vermes, porque não deu glória a Deus. Está registrado lá em Atos 12, de 1 a 23. Herodes Agripa II foi o homem que esteve diante de Paulo lá em Cesareia e disse: Paulo, por pouco tu não me persuades. E assim foram, irmãos, assim terminaram os últimos descendentes de Esaú contra Cristo e contra sua igreja. Observe, meus irmãos, quando não tem lugar para o amor na nossa vida, não tem como estarmos do lado de Deus. O apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas a grande questão é: e se Deus for contra nós, quem há de ser por nós? Quem há de ser por nós? Não deixemos, irmãos, que nossos caprichos, que nossos desejos, que nossas vontades, que coisas tolas, que coisas sem valor, que coisas sem razão, coisas desse mundo, não deixemos que essas coisas nos afastem de Deus. Não deixemos que essas coisas nos afastem dos nossos irmãos, porque João vai nos dizer na sua carta que quem não ama seu irmão também não ama a Deus, e quem não ama a Deus é inimigo de Deus. E se Deus for contra nós, quem será por nós? Quem há de ser por nós? Eu quero concluir, meus amados irmãos, essa palavra lembrando do que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 25. É um alerta de Jesus. É um conselho que eu acho que todos nós devemos tomar para nós e estar atentos a ele. Mateus 5, verso 25. Ele diz assim: entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Eu não sei se você talvez precise entrar em acordo com alguém. Talvez você que já é crente precise entrar em acordo com algum dos seus irmãos. Faça isso sem demora, enquanto você está no caminho com ele. Deixe o seu orgulho de lado, abandone a ira, abandone o seu furor, entregue-se no amor de Cristo e entre em acordo sem demora com o seu irmão. Talvez, se você não é um crente em Jesus Cristo ainda, o seu acordo precisa ser com Deus. Entre em acordo sem demora com Deus. Porque se você não é filho de Deus, você é inimigo dele. A Escritura nos diz que todo aquele que não é filho de Deus, todo aquele que não é um salvo em Jesus Cristo, é inimigo de Deus. Quem sabe o seu adversário é Deus. E talvez você esteja dizendo: mas que é isso?
Eu não sou adversário de Deus, coisa nenhuma. Deixa eu lhe perguntar uma coisa: você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Jesus é o teu Salvador? Você entregou a Ele a sua vida? Jesus disse: vós sois meus amigos se fizeis o que eu vos mando. Você obedece a Cristo? Se sim, se você pode responder afirmativamente a todas essas perguntas, você é filho de Deus, você é amigo de Deus. Mas se você não entregou sua vida ainda a Jesus Cristo, se você não aceitou Jesus como seu único Salvador, se você ainda não é um salvo em Cristo Jesus, você ainda permanece na condição de filho da ira e de inimigo de Deus. Entra em acordo sem demora com o teu adversário. Não permaneça como os descendentes de Edom, os filhos de Esaú, os descendentes de Esaú, que foi um povo que nunca aprendeu a amar, e um povo que foi destruído, porque Deus não deixará impunes aqueles que lhe desobedecem. Entra em acordo com o teu adversário sem demora. Que Deus nos abençoe.